Salve, queridos, tudo bem? Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly e hoje tá um super breu, parece que a chuva daqui a pouquinho nos acompanha também neste conteúdo. E no episódio de hoje vamos começar aqui falando de um novo produto, uma linha super exclusiva direcionada para nós, colecionadores de plantas, especialmente as folhagens em geral, orquídeas e na verdade é um produto muito aplicável, muito versátil aí para todos os tipos de planta. Contudo, o engenheiro agrônomo Juliano H. Cardinali, há anos ele vem desenvolvendo este produto e ele direcionou uma linha Standard Pro para nós colecionadores de folhagens, o que inclui aí algumas famílias, principalmente aráceas, begoniáceas, marantáceas, samambaias e, enfim, uma turma bastante específica que tem dado cor, forma e volume para as nossas diversas florestas aí. Agite bem antes de usar. E este aqui é o carinha, ó, Monstera Lab. Reparem só que embalagem legal, compacta, tem essa cara de galãozinho. Esta aqui é a embalagem beta. Por que beta? Porque este galãozinho ele vai ser inteiramente preto. A gente vai ter um medidor aqui, uma marcação de medidor bem eficiente. De qualquer forma, para vocês saberem, de 3 a 4 tampinhas para 1 litro de água. Rendem aí 10 litros de adubo. Dá mais ou menos 10 pulverizadores desse aqui, ó. Este episódio está sendo super dedicado ao consumidor final que já quer adquirir o Monstera Lab no site plantois-store.com.br. Já está lá, R$ 99,00, tá? E também é dedicado a você, lojista, você que está no rolê aí, que acompanha o Fly, que ajuda a dar forma, vida e dinâmica para o nosso rolê do colecionismo. Daqui a 3 meses vocês vão poder lançar em suas lojas este produto. Enquanto isso, você que é lojista, você pode já entrar em contato pelo próprio WhatsApp da Plantois Store e solicitar o kit starter, vamos chamar assim, o kit de iniciação, para que você inclusive tenha 3 meses para experimentar este produto. Eu vou falar aqui de benefícios já, logo no começo do episódio, para a gente ter uma noção direta aqui. E depois eu vou trazer as minhas vivências, usando em torno de 4 meses esse produto. O Juliano está trabalhando há mais de 1 ano, então o que eu acho mais legal mostrar para vocês são os testes práticos desenvolvidos pela própria Monstera Lab, pelo próprio Juliano. Primeira foto aí, gente. Qual foi o tempo exato deste desenvolvimento? Eu não sei, mas o que é mais importante a gente saber aqui é que ambas as mudas foram cultivadas no mesmo período, um com Monstera Lab e o outro não. Lado esquerdo, aplicação de Monstera Lab. Lado direito, ausente de Monstera Lab. Adubo foliar. Daqui a pouco eu vou falar também como é que faz para compor foliar com adubo sólido sobre o substrato. Vejam só, tela cheia para vocês. Lado esquerdo, Monstera Lab, gente. São mudas aí cultivadas todas ao mesmo tempo, que começaram a germinar todas ao mesmo tempo e inclusive, neste exemplo aqui, foram aplicadas desde plântulas. Fizeram testes aí para ver se de repente em plântula daria problema, queimasse, a gente imagina que é mais sensível, etc. Mas desde plântulas. Todos irmãos, repetindo, lado esquerdo, Monstera Lab. E lado direito, ausência de Monstera Lab. Próximo exemplo aí, mesma coisa, gente. Lado esquerdo, Monstera Lab. Lado direito, sem Monstera Lab. Outro exemplo, outra planta, tudo irmão, tudo de germinação concomitante ao mesmo tempo. Lado esquerdo e lado direito, ausência. Neste caso aí a gente vê 3 plantas. A do meio
ausente de Monstera Lab. A da esquerda, aplicando Monstera Lab em fase um pouco mais juvenil já, não plântula. E da direita, aplicando desde plântula. Então, repetindo, ao centro, ausência total de Monstera Lab. Lado esquerdo, Monstera Lab a partir de uma plantinha um pouquinho mais juvenil. E lado direito, Monstera Lab desde plântula. É bom reforçar, vocês aí que estão cultivando suas plântulas, esse adubo foliar na dosagem exata, inclusive já fiz testes inúmeros aqui, não mata as nossas plântulas, tá? Não precisa fazer microdosagem. Com esses exemplos iniciais já dá para entender, de uma maneira bem didática e clara, que nos últimos meses aí, nessas aplicações, em todos os casos, em 100% dos casos, os indivíduos que receberam todas as semanas, uma vez por semana, e banharam-se com este produto, o desenvolvimento foi visivelmente maior, tá certo? Inclusive, a partir da aplicação em plântulas, a gente tem também diferenças. Reparem aí, o indivíduo da direita na foto, ele parece com mais caules e mais folhas. O indivíduo da esquerda, com Monstera Lab não plântula, cresceu muito, mas parece com menos caules e menos folhas. E o indivíduo central, enfim. Mas, gente, Monstera Lab não quer dizer só crescimento, tá? A gente que tem uma questão com espaço aí, às vezes a ideia do crescimento em si, volume, expansão, não é tão sempre interessante. A gente está preocupado com o quê? Desenvolvimento saudável, folhas perfeitas. Essa ideia de folhas perfeitas, quando possível, sempre foi aí um tema recorrente desde que eu sou fly, desde Jardineiros Urbanos, desde 2018 e 2019, tá? Sempre foi muito recorrente. E a gente quer também agora o quê? Isso eu posso dizer assim, com muita tranquilidade. Quem me acompanha aí constantemente no Fly Channel viu que eu estou mostrando esse cara dentro disso aqui e dentro desse frasco qualquer aqui, ainda em fase piloto. Já estava mostrando há algum tempo, tá? E vocês têm me acompanhado constantemente e têm visto a quantidade de inflorescência na minha florestinha. Dá para dizer assim, que pelo menos em 80% ou 90% das plantas que eu tenho aplicado Monstera Lab, não são todas aqui de casa, em 80% a 90% das plantas com aplicação de Monstera Lab, eu tive o aparecimento, o crescimento de inflorescência. Philodendron gloriosum, Philodendron subastatum, os anthuriums todos indoor. Agora aqui, da prateleira, do rack da sala, quantas inflorescências eu não tive e ainda continuo com. Eu tenho brincado que o meu poder da intenção tem influenciado bastante o contexto, né? Claro, imagino que sim, claro não, imagino que sim. Contudo, a base inicial, antes da intenção, está aqui. Monstera Lab. A composição NPK do cara é 20, 10, 15. Então, o P, o fósforo, está numa relação proporcional de 10 em relação aos demais macronutrientes, ok? Monstera Lab é um adubo foliar. Se você já tem um adubo foliar de preferência, eu sugiro o quê? Não misturar os dois, porque senão você vai perder a referência. Termina aí o seu rolê, guarda, esses produtos costumam ter uma validade bem longa, guarda e testa o Monstera Lab. Se você trabalha mais com adubo sólido sobre o substrato, bocache, coach, grânulos, grãozinhos variados, você pode conjugar com Monstera Lab. É o meu caso em alguns dos vasos e em alguns dos casos eu só aplico o Monstera Lab, tá certo? Vocês têm notado que eu tenho adotado a relação cote-bocache junto e Monstera Lab na veia. E quando a gente brinca assim na veia, não é à toa. Por quê? O adubo foliar é de reação quase que imediata, instantânea, na veia. É diferente um pouco dos nossos adubos sobre o substrato.
lenta liberação e também lenta absorção. Adubo foliar, quando eficiente, é de reação, é de absorção imediata. Isso é cientificamente comprovado. Nerd que eu sou, vou passar agora para vocês os detalhes técnicos dos principais insumos ou componentes que fazem aqui o Monstera Lab. São mais ou menos 15 matérias-primas. E como eu falei, diferente dos adubos sólidos, que são de lenta liberação e lenta absorção, o efeito do adubo foliar, quando bom, é de absorção imediata. Isso vai fazer diferença no rolê. Já faz, né? Como o próprio criador, engenheiro agrônomo Juliano H. Cardinale fala, é injeção na veia. Ele fala, pull the trigger e injeção na veia, tá? Junto com os destaques técnicos aqui que eu vou dar do produto, eu vou dar dicas também para que o aproveitamento deste produto seja o melhor possível aí junto às suas plantas. 3 a 4 tampinhas para 1 litro de água rende em torno de 10 litros. 10 borrifadores desse porte aqui cheio. No meu caso aqui, para vocês terem uma visão do que eu estou falando, de rendimento, um carinha cheio desse aqui para as plantas indoor, todas indoor que eu tenho, são então 2 preparações por mês. A durabilidade de um galãozinho desse vai ser em torno de 8 a 10 meses para mim aqui, ó, para todas as plantas indoor, uma vez por semana nos períodos quentes, tá? Nos períodos mais frios é a mesma coisa, só que aí a gente faz o quê? Dose pela metade, uma vez por semana, na dose pela metade, para deixar um pouquinho mais fraco. Esse carinha aqui vai durar aí 8, 10 meses, considerando que no ano a gente vai ter outono e inverno, reduz a dosagem, enfim, dura bastante aí. Vale a pena, tá? A R$ 99,00 atualmente. Lembrando você que é lojista, por favor, já entre em contato pelo WhatsApp do site plantois-store.com.br e peça aí seu kit starter para que nesses 3 meses iniciais, que só vai vender pelo site plantois-store.com.br, você já possa fazer os testes, né? Esse tema é interessante sobre as características técnicas, porque a gente não encontra muito sobre essa informação de uma maneira muito didática, né? É muito texto, é muito técnico. E aí, o Juliano se debruçou aí um tempo comigo e passou aqui as configurações principais desse cara aqui, em termos de macronutriente, micronutriente, matéria orgânica, adjuvantes e recomendações gerais. Antes de tudo, ele é organo-mineral, bem a minha vibe, né? E tem um cheirinho muito legal, tá, gente? Diferente do concorrente anterior aí que eu divulgava, ele tem cheirinho de chá de limão. É bem legal, é bem gostoso, é bem diferente isso. Importantíssimo, vocês estão vendo que eu estou chacoalhando esse cara desde o começo do episódio. É bom agitar bem, principalmente por causa do silício, que eu vou comentar aqui em breve. Macronutriente, proporção NPK 20, 10, 15. Vamos falar de um outro macronutriente que ninguém fala e é importante, cálcio. Ajuda a fortificar a estrutura da planta e colabora com o enraizamento. O cálcio é um elemento pouco móvel, ou seja, difícil de transitar na estrutura, no corpo da planta, e isso justifica a adubação foliar, porque na hora que você borrifar nesta área aqui, como eu fiz, o cálcio tende a impregnar só aqui e depois tende a não transcorrer pela planta toda. Então só a área com a aplicação vai ser beneficiada pelo cálcio. Magnésio ajuda a produzir clorofila e ajuda na realização da fotossíntese, ou seja, magnésio vai garantir as cores verdes, principalmente da nossa planta. Também é um elemento aí que contribui para o desenvolvimento das raízes. Dica importante de aplicação aqui para o maior aproveitamento. Primeiro ponto, prefiram as manhãs ou os finais da tarde e noite. Por quê? Porque os estômatos, eles que são os elementos aí receptivos ao meio, é como se fossem mais ou menos os nossos poros. Durante os períodos mais quentes do dia, os estômatos eles se fecham para quê?
evitar liberar muita água para o ambiente, evitar o quê? A desidratação. Então, nos períodos mais frios do dia, os estômatos estarão abertos e mais receptivos à absorção, que é de em torno de 2 horas a 4 horas. Tem componentes aqui que já vão ser absorvidos em 2 horas e outros que vão demorar até 4 horas. Então, tá lá bem cedinho ou tá à noite. E borrifar, gente, toda a estrutura. Folhas novas, muito importante, verso, face abaxial das folhas, pecíolos e caules. A gente não sabe, não se fala muito disso, mas tem muito estômato na face abaxial das folhas. Tem muito estômato por trás. Então a absorção vai ser mais eficiente, borrifando em toda a estrutura da planta, e inclusive você aproveita e dá aí umas 3, 4 borrifadinhas no substrato também. Isso aí vai ajudar bastante, é meio que um drench. Inclusive o drench, que é a irrigação com adubação foliar, é também na mesma dosagem. No meu caso aqui, eu deixo apenas escorrer e de vez em quando eu dou umas borrifadas direto no substrato também. Último macronutriente importante para valorizar aqui e destacar antes de passar para os micros: enxofre. Ajuda na estimulação e produção de proteínas. Colabora com o balanço metabólico da planta. Basicamente, quando a gente vai para academia periódica, exercício físico periódico, serve para quê? Para a gente equilibrar nosso metabolismo, né? Então o enxofre está aí para dar um boost na questão de balanço, equilíbrio metabólico da planta. Enxofre ainda é um natural fungicida, acaricida e inseticida, beleza? Ou seja, com a película de foliar com enxofre, você vai garantir o quê? Com que as pragas evitem um pouco mais avançar em cima das nossas plantinhas. Bora agora falar dos micronutrientes que compõem aqui o Monstera Lab. Boro regula os níveis hormonais da planta para um crescimento equilibrado e adequado. Assegura o transporte saudável da água. O boro e o cálcio macro, ajudam as paredes celulares das plantas e ajuda a distribuir o cálcio. Embora o cálcio seja um pouquinho rígido, né? Ele é mais fixo, ele é estanque, o boro dá uma ajudada aí para tentar espalhar. Interessante isso. Micronutriente zinco estimula a perfeita formação foliar. Olha só como o zinco é importante para as nossas questões estéticas. Estimula o crescimento e reduz a incidência de clorose internerval. Clorose internerval, vou deixar uma foto aí, são aqueles aspectos meio amarelados, meio desbotados que às vezes ocorrem em algumas folhas, que não é propriamente um sintoma de praga e é basicamente falta de zinco. E olha só, zinco é o cara aí que ajuda no desenvolvimento da perfeita formação foliar. Silício, que é um dos componentes mais pesados aqui e que precipita, por isso é importante chacoalhar bem. Produz uma película protetora por toda a estrutura externa da planta que dificulta o acesso dos insetos. Ou seja, o silício junto com o boro vão formar aí um escudinho, né? Um tipo de escudo que vai fazer com que um inseto nocivo ou de repente qualquer inseto evite ficar lá carcomendo, evite a penetração. É importante dizer, tá? São os meus testes aqui e o Juliano me autorizou falar. O silício que tem aqui às vezes dá uma manchadinha na planta, parece que a folha fica meio empoeirada, tá? Não são todos, é uma minoria que some depois se você borrifar com água constantemente, mas se vocês verem um acúmulo de pozinho em cima da folha, é um pouco de silício. E é importante dizer, mancha a planta? Não é que mancha. Se você molhar, hidratar, lavar, tem gente até que lava com detergente, inclusive, um detergente neutro aí na lavagem não faz mal nenhum para a planta, você consegue tirar. E existem aqui alguns outros micronutrientes, como cobre, cobalto, molibdênio, manganês e ferro, estão citados aí no episódio, mas eu não vou detalhar, tem suas importâncias, mas os principais estão aqui. Vamos falar um pouquinho aqui das matérias orgânicas.
importantes que compõem aqui o Monstera Lab. Carbono, ácidos fúlvicos e úmicos. Primeiro benefício, melhorar a qualidade do solo, aumentando a capacidade de nutrientes. Os carinhas que compõem aqui estimulam as naturais bactérias aí, e vocês já sabem, né? No processo de alimentação, elas vão lá e quebram moléculas mais complexas e, enfim, teremos aí os macronutrientes e etc. 2. Aumento da capacidade catiônica do solo. Ou seja, nos elementos do solo a gente vai ter polos positivos e negativos e, consequentemente, a gente vai ter um nível aí de magnetismo. Olha só que interessante. Capacidade catiônica é basicamente o quê? O sisteminha do solo aí fica mais imantado e aí o que acontece? Na hora da rega ou de chuvas, os principais elementos fundamentais que estão aqui ficam bem coladinhos ao substrato. E na hora que cai água, por rega ou por chuva, não tem o quê? A evasão, o desperdício, né? Então esse ponto do aumento da capacidade catiônica do solo é muito importante para que a gente evite o quê? O desperdício do investimento aqui. E o terceiro ponto importante que envolve aqui o carbono, ácidos fúlvicos e úmicos do Monstera Lab é que eles modulam o metabolismo da planta, influenciando no melhor crescimento. Vejam só que interessante. Eu sempre falei muito do aspecto metabólico da planta. E pelo visto não, cientificamente comprovado, o metabolismo, que quem pratica exercício físico aí ou tem um acompanhamento nutricional ouve bastante, é isso, né? As plantas têm um metabolismo e é importante que um cara desse, um remédio desse, ele ajude ao quê? Ao perfeito balanço até redundante, ao equilíbrio das nossas plantinhas. E certeza, se a nossa planta como indivíduo vivo está equilibrado, a chance de contrair doenças da praguinha lá da mordiscada e transmitir e aquilo crescer dentro dela é muito menor. Conjugado a isso, eu falo exatamente o quê? Não temam tantos fungos, desde que suas plantas estejam sendo bem nutridas, tá certo? É igual gente. Matéria orgânica carbono aumenta a absorção e translocação de micronutrientes e colabora com o crescimento a partir do equilíbrio hormonal e enzimático. Monstera Lab, o mundo além dos humanos. Dê uma olhada aqui nessa embalagem, que legal. É bem interessante aqui, inspirado nesse contexto da invasão plantoide, o mundo além das plantas dominando aspectos e formas e estruturas humanas, ó. Vamos falar agora dos adjuvantes do Monstera Lab. Os adjuvantes promovem a excelente cobertura da pulverização das plantas e da absorção da maneira mais homogênea possível de 2 a 4 horas. Como eu falei, tem elementos aqui que em 2 horas já estão absorvidos e outros que até 4 horas serão absorvidos. Os adjuvantes servem basicamente para o quê? Eu borrifei aqui mais ou menos. Neste ínterim aqui que eu estou conversando com vocês, os adjuvantes estão ajudando a espalhar da maneira mais homogênea possível e abrangente todos os elementos que compõem, e eles já estão atuando aqui para que a absorção seja também de maneira bastante homogênea. Recomendações gerais, alguns pontos aqui são repetidos de modo de usar e tudo mais, mas é recomendação do Juliano, é coisa que eu aplico aqui há bastante tempo já. Pulverizar uma vez por semana, pelas manhãs ou final da tarde e noite, pois os estômatos estão mais receptivos para absorção. Uma recomendação engraçada, interessante aqui, mas importante. Aí vai ter neguinho louco que vai querer fazer o quê? Deixar a dosagem mais concentrada. Sempre tem, sempre tem. O que pode acontecer a partir daí? Em caso de overdose, os sintomas são queimaduras e encarquilhamento. Este verbo encarquilhar existe, gente. O encarquilhamento é o quê? As folhas começam a ficar todas retorcidas e deformadas. Se isso acontecer, se você for muito louco aí, resolver dar uma overdose, uma dosagem mais concentrada do que o recomendado,
Lembrando que o recomendado aqui neste caso é importante seguir porque é um adubo forte. É diferente dos adubos da maioria que a gente encontra aí nas gôndolas de mercadões maiores, tá? É um adubo forte direcionado para as nossas demandas específicas de colecionador. Sentei com o carinha lá, sentei com o Juliano para trazer exatamente algo na medida. Mas aí você deu a overdose, encarquilhou. Você vai lavar a planta borrifando água ou colocando mesmo debaixo da torneira lá uma vez, 2, 3 vezes por dia durante 15 dias. E aí vai desencarquilhar, ou seja, a tendência é as folhas voltarem à forma normal, os retorcidos desaparecerem e tal. E aí, não devia falar isso, mas é importante dizer porque faz parte aqui do contexto técnico. Depois desse processo todo, overdose, encarquilhamento, lavagem, 15 dias, se na sequência disso a planta der um boom violento, não se assustem, tá? Porque é um fenômeno natural aí após uma overdose e uma limpeza, vamos dizer assim. Se você optar por meia dosagem em períodos assim quentes, a recomendação é de 2 borrifações gerais e um pouquinho no substrato por semana. Lembrando que meia dosagem é bom também para períodos mais frios. Eu, inclusive, nos períodos frios aqui em São Paulo, recentes e frios, eu apliquei a dosagem completa. Não pegou nada, foi muito legal e, inclusive, foi um dos períodos com mais inflorescência. Não que tenha parado, tá? Ainda continua e está num fluxo muito bom. Particularmente, eu só estou falando de inflorescência, é porque a parte de folhagem, crescimento foliar, dispensa comentários, assim. Está numa constante muito interessante. Inclusive, mesmo que o frio tenha sido mais ou menos aqui, este ano, bem fraco, as folhagens em si praticamente não pararam, tá? Elas continuaram no crescente legal e com certeza algum percentual disso, fora a temperatura que não abaixou tanto, é Monstera Lab. Para a Drench, que é basicamente a rega com Monstera Lab, a recomendação é da dosagem padrão aqui, 3, 4 tampinhas para 1 litro de água. Contudo, como eu comentei que faço por aqui, se você quiser, na hora que você estiver fazendo foliar nos carinhas, você dá lá umas 3 ou 4 borrifadas dirigidas ao substrato. Isso aí também vai funcionar bem, tá certo? Este então foi o Monstera Lab, o mundo além dos humanos. Vou deixar aí no final desta parte do episódio algumas referências de plantas que eu sinto que teve muita influência desse carinha. Folhagens e inflorescências. Seguimos então. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.